Então, eu queria falar também do tema do ano. Eu quase falei, entreguei aqui no domingo passado, porque esse tema, para mim, nós tivemos o tema do ano, reação, da aliança, qual que é aquele outro lá que eu gostei bastante, da reação, ano da reação, vários temas, mas eu quero dizer que nenhum tema, eu acho que vai ser tão fundamental, importante para a vida da igreja, para a tua vida, como esse tema. Porque esse tema surgiu não de uma euforia, esse tema não surgiu, não que os outros, todos temas guiados, dirigidos por Deus, mas esse tema surgiu de indagações de um pastor, de momentos de frustração, de momento disso que a Nilva falou. Poxa, por que Deus? A gente parece, talvez você já tenha feito essa pergunta, parece que a gente faz tudo certo e parece que não, mesmo assim não dá, as coisas não dão certo. Você já fez essa pergunta? Esses dias eu me deparei com uma irmãzinha falando: pastor, olha, eu não sei o que acontece. A irmãzinha estava desesperada, falando: a gente faz, mas parece que dá tudo errado. E essa sensação de chegar no final do ano, parece que não conseguiu, não conquistou, e tantas coisas. Um 2023 melhor, livre da pandemia. A pandemia está aí ainda assombrando, mas nem perto daquilo que a gente viveu. Era para a igreja ter voltado com tudo, era para as pessoas terem percebido. Eu lembro que no começo da pandemia, a igreja falando: olha, é o momento da igreja se aproximar de Deus, é o momento da igreja se despertar, mas parece que passou a pandemia, a igreja se esfriou, e tantas coisas, a gente fica assim: Deus, e aí? E na vida pessoal também, tantas coisas. E daí Deus começou a falar assim: Marinha, o problema sou eu, o problema é a igreja, o problema são as pessoas, são os talentos. Daí começou a vir assim a ministração, que às vezes você pode ter uma Ferrari, você pode ter o carro do último tipo, você pode ter uma estrada maravilhosa, você pode ter o combustível bom, mas às vezes, se esse carro não estiver alinhado, esse carro vai te dar trabalho. Talvez você não chegue, você não consiga chegar no lugar. E o Senhor trouxe esse tema, porque o que Ele trouxe no meu coração é assim: o que tem faltado para a igreja, o que tem faltado para o meu povo é alinhamento. Tem as melhores aparelhagens, hoje todo mundo tem acesso à palavra, hoje as pessoas assistem um culto em casa, hoje elas conseguem assistir um podcast, elas estão cheias de informação, elas buscam, têm experiência aqui e acolá, mas parece que tudo isso não tem feito com que elas se alinhem. E daí veio esse tema. Tem feito, tem trabalhado, mas quando você trabalha desalinhado, imagine com a coluna desalinhado. Você vai fazer, a pessoa sabe fazer o trabalho, é bom, é forte, mas chega um momento que ele não está aguentando mais, porque a coluna está desalinhada, precisa ter um alinhamento. E eu peguei aqui alinhamento. O que é alinhamento? Alinhamento é orientação, posicionamento, direção, traçado, disposição, formação, ou ajuste, reajuste, ajuste de uma posição, ou ajuste de um funcionamento, do funcionamento de algo, ajuste, ajustamento, regulagem, acertamento. E chegando nesse final de ano, o Espírito tem trabalhado muito, a gente percebe nos cultos, em tudo, que o que tem faltado muito. O que é esse barulho?
alinhamento. E eu queria entrar nessa mensagem. Hoje é só uma abertura. E eu queria falar que eu creio que o melhor está por vir. Porque quando a gente escolheu esse tema, quando o Senhor ministrou, é mais ou menos isso que Ele falou, porque eu senti no coração. Falou: Marinho, olha, tem trabalhado, tem tido trabalho, tem tido dedicação, tem tido empenho, tem tido coração, tem tido várias coisas, mas o que tem faltado é alinhamento. Então, quando eu falo que talvez seja o tema mais importante de todos os temas, porque se nós, e aqui vai para cada um casamento, para a tua vida pessoal, para o trabalho, porque se nós, tem muita coisa que a gente chega no final do ano falando assim: olha, poxa, meu casamento parece que falta alguma coisa. Talvez falte alinhamento. O trabalho, minha vida profissional, minha vida sentimental, minha vida familiar, o Brasil parece que está faltando alguma coisa, a igreja brasileira, e assim vai. E eu quero dizer que o que tem faltado é alinhamento. E se a gente se alinhar, e se alinhar com o quê? Ou com quem? Ou como a gente se alinha? E à medida que a gente aprender e for percebendo como a gente pode ser alinhado, ou a gente se alinhar, como a gente ajustar a nossa vida, isso vai refletir no nosso casamento. Talvez aquilo que a gente não conseguiu ainda ter um sucesso, um êxito, talvez a gente, olha, o que faltava era isso. Na igreja, no ministério, em todas as áreas da nossa vida, a gente pode descobrir o que faltava. E talvez no final do ano a gente pode chegar e falar assim: rapaz, não era aqui, o que faltava era esse tal de alinhamento. Por isso que 2023 vai ser o ano do alinhamento. Amém? E eu queria começar dando uma palavra sobre alinhamento. E um resumo, porque eu vou começar a entrar certinho falar sobre isso. E quando eu falo sobre alinhamento, eu falo sobre a gente se alinhar a algo ou a alguém. E eu queria pegar um texto, uma passagem que se encontra em Números. Tem várias passagens que vão relatar isso, essa situação. Mas eu escolhi Números capítulo 9, versículo de 15 a 23. Você sabe quando o povo saiu, o povo de Israel, eles saem do Egito, com a mão poderosa de Deus. Deus vem com as 10 pragas e acaba com o Egito ali, e aquele povo sai e eles enfrentam um deserto. E no deserto há perigo, há tantas situações, e eles não sabiam: vamos para uma terra, a terra que mana leite e mel, e eu vou mostrar essa terra. Puxa, mas não tinha GPS, não tinha bússola, não tinha como, o que a gente vai fazer? Não tinha ainda as leis, não tinha um monte de coisa. Como que a gente sabe? Como que a gente se alinha? Como que a gente faz um alinhamento para a gente chegar para a convivência de 3 milhões de pessoas, mais ou menos, que saíram? Como que a gente vai conviver no deserto? Como que a gente vai se sustentar? Como que a gente não vai morrer de fome, de frio, de sede, de calor? Como que a gente vai saber para onde a gente vai? Quando a gente vai? Que hora que a gente para? Que hora que a gente prossegue? E daí todo mundo sabe que o Senhor ia dirigindo, guiando, sustentando, provendo através de uma nuvem. E eles iam seguindo essa nuvem. Essa nuvem que ditava o tempo, o lugar, a direção, que hora que eles paravam, que hora que eles... E é sobre isso, esse texto fala sobre isso. Então eu queria que a gente pudesse ler um pouquinho. Porque aqui, vamos ler, depois eu vou falar um pouco. Versículo 15 do capítulo 9 de Números. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda
que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia: de dia a nuvem o cobria, e de noite tinha aparência. De noite tinha. Sempre. Perdi aqui. Tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam, ficavam ali. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também conforme a ordem do Senhor partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Amém? Daí você fala assim, o que esse texto tem a ver com alinhamento? Porque quando eu falo em alinhamento, e esse ano a gente vai trabalhar muito sobre isso, eu penso que o que tem faltado para o povo de Deus, a igreja, é se alinhar com o céu, com a vontade de Deus, com aquilo que acontece nas regiões celestiais. Jesus ensinou a gente orar a oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. A vontade para o povo dele, a vontade para a igreja, para a sua igreja, a vontade para a minha vida, ela é estabelecida no reino de Deus, no céu. No céu, Deus falou, haja luz, e houve luz. Existe uma vontade perfeita para a terra, para o universo, para o mundo e para a minha vida. E essa vontade parte, a gente fala, e eu vou falar, do céu, porque é a habitação de Deus. Parte de Deus para nós. E a gente precisa viver de acordo com essa vontade. Ou seja, a gente precisa se alinhar com essa vontade. E a nuvem representava essa vontade, representava o céu, a vontade de Deus e o dirigir e o guiar de Deus para aquele povo. E muitas vezes nós estamos agindo sem olhar para a nuvem, para o céu, para a vontade de Deus, para as coisas espirituais, celestiais. Cada vez mais o mundo, o homem natural, ele age, ele se movimenta, ele escolhe, ele se dirige, se guia por aqui, pelas circunstâncias. O que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer? Eu estou pensando nisso, eu estou pensando naquilo. E nós, como povo de Deus, a gente precisaria toda a nossa vida ser guiada pela vontade de Deus. O próprio Jesus, quando esteve aqui, que se despiu da sua glória, ele, enquanto homem natural, ele teve medo, ele teve pavor da cruz. No Getsemane, lá quando ele chorava, ele estava prestes a ir para a cruz. Ele sabia o que ele ia enfrentar, ele sabia que ele ia ter que suportar o pecado de toda a humanidade. Ele sabia que ele ia ter que experimentar a separação do Pai. E ele, nesse momento, ele fala, Pai, se for possível,
deixa eu me desalinhar do Senhor. Meu desejo é não passar por tudo isso. Mas como eu sou um filho obediente, eu sei as consequências, e eu sou perfeito em tudo, Senhor, contudo seja feita a tua vontade, contudo, eu vou seguir exatamente alinhado com o céu, em nenhum momento eu vou me desalinhar, mesmo que nesse alinhamento exista uma cruz, mesmo que nesse alinhamento, ou seja, naquilo que o Senhor determinou, escreveu para mim no céu, eu tenho que passar por isso. E esse texto e o povo de Israel representa isso. E tinha aqueles que se rebelavam, porque era assim. Imagine no deserto, você percebeu aqui que tinha momento, imagine 3 milhões de pessoas andando, se locomovendo num deserto. Espera aí, vamos, a nuvem parou, parou, agora a gente vamos parar aqui também. Então monta a barraca aí, vamos cada um no seu lugar, tal. Tá, agora, e aí, o que a gente faz? Agora a nuvem está parada, então a gente continua fazendo as nossas obrigações, cumprindo as nossas obrigações com o Senhor, e enquanto isso você monta a tua barraca, você cuida da tua família, você faz as coisas, mas fique atento, porque a hora que a nuvem, mas quando que a nuvem vai sair? A gente não sabe. Não, mas porque eu preciso me organizar, porque já pensou se a nuvem se mover, e se eu quiser fazer algo com a minha família, e se acontecer algo aqui, e eu começar agora, e a nuvem se movimentar, bem a hora que eu achar que não dá para eu me movimentar, daí você escolhe, se você quer viver uma vida alinhada com a nuvem, ou se você quer viver uma vida por aquilo que você, não, agora não dá para eu me movimentar conforme a nuvem, ou conforme aquilo que o Senhor fala e me guia. Porém, aqueles que estavam debaixo da nuvem, tinha proteção, tinha cuidado, tinha provisão, tinha tudo aquilo. Aqueles que saíam da nuvem, não, agora eu vou ficar aqui porque, puxa, acabei de parar aqui, a gente andou 3 dias, e agora a gente parou aqui, agora eu quero descansar, estou cansado desse deserto. Não, mas a nuvem está andando. Deixa a nuvem andar, porque daí depois eu alcanço vocês. Hoje eu quero descansar, hoje eu quero fazer outra coisa diferente, hoje eu quero escolher o que eu quero fazer, hoje eu quero viver uma vida desalinhada com a nuvem. Você pode. Esses israelitas, se você ler Êxodo, Levítico, você vai perceber vários israelitas ao longo dessa caminhada do deserto se desalinhando, mas a questão é o seguinte, você vai ver as consequências. Daí esses eram aqueles que falavam assim, puxa, mas olha, a minha árvore não floresce, só a de Arão que floresce. E eu sou líder também, eu sou da tribo de Judá também, eu sou levita. No caso de, quem que eram esses daí que queriam ser também sacerdotes, e daí teve não, eles estavam querendo fazer aquilo, não, mas quem anda em alinhamento tem os resultados. E tem muita gente que fica assim, nossa, por que eu não estou experimentando isso? Por que a igreja não está experimentando isso? Por que não sei o que não está experimentando isso? O que acontece? Talvez a nuvem está em outro lugar, em outro momento, e você continua ainda querendo escolher a hora, o jeito, a maneira, que hora que você levanta, que hora que você vai, que hora que você serve a Deus, que hora que você não serve a Deus, que hora que você que determina tudo. Você determina o jeito que você serve a Deus, você determina o jeito que você vai conduzir. Hoje eu vou seguir a Deus. Como? Do jeito que eu achar melhor.
Não, é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não, mas Deus, não, isso daí é no Velho Testamento, não, isso daí é Mateus, é Jesus falando. Não, mas depende, que eu busco Deus em primeiro lugar, sou eu e Deus, eu não preciso estar numa igreja, eu não preciso, mas quem falou? Você lê as cartas para saber? Não, mas as cartas não. Vamos começar. E daí as pessoas não percebem. Elas vão na igreja, vão nessa igreja, vão na outra igreja, ou não vão na igreja, e elas não conseguem perceber que o que elas estão vivendo, na verdade, na família, na casa, aonde quer que seja, aquele vácuo, na verdade é uma falta de alinhamento com a nuvem ou com o céu. Porque aqueles que se alinham com o céu, aqueles que estão alinhados com a vontade de Deus, tudo quanto faz, prosperará. Salmo 1, Josué 1, de 6 a 9, você pode ver aí, se você não se desviar do alinhamento que a minha lei, a minha palavra, a vontade estabelecida, nem para a direita, nem para a esquerda, ou seja, se você estiver alinhado com o céu, com a minha vontade, vamos ler, coloca aí, Josué 1, de 6 a 8, 6 a 9, olha aí, você vê sobre esse alinhamento. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento a seus antepassados. É uma promessa, mas somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, não se desalinhe nem para a esquerda nem para a direita, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos, e você será bem-sucedido. Se você não se desalinhar, e meu querido, essa questão do alinhamento e sobre olhar para o céu, olhar para a vontade dEle, da palavra dEle, porque nós estamos num mundo, numa cultura, que tem feito de tudo para nos desalinhar. Esse mundo é uma estrada cheia de buraco. Eu lembro uma vez que eu fiz o alinhamento no carro, tinha acabado de fazer alinhamento e daí ficou certinho, o meu carro estava puxando, deixava a direção, tinha que fazer força porque ele toda hora puxava para a direita. E daí, é só fazer o alinhamento, fiz, olha que beleza, tal. Daí, tal, passei, lá em Bauru ainda, passei num quebra-mola, num buraco, tal, daí viajando, a hora que voltei, já começou a puxar, eu falei, não. Mas eu nem reparei, não foi um buraco assim, não foi às vezes um negócio assim que você passa normal. Daí eu lembro que eu cheguei, levei lá no Evandro, e falei, Evandro, olha aqui, tal, acabei de fazer o alinhamento, e olha aqui. Ele falou, mas você passou por algum buraco? Eu falei, passei, mas não foi. Falei, olha, às vezes qualquer coisinha, você já desalinha, um buraco aqui, um quebra. Às vezes, dependendo como você passa numa guia, ou qualquer coisa pode desalinhar. Falei, nossa, mas é assim mesmo? É assim mesmo. E esse mundo, daí eu falei, o que tem que fazer? Tem que levar lá, fala para ele lá que você passou no negócio, às vezes ele nem cobra, já. Então, a gente tem que viver, por isso que você tem que viver ouvindo, meditando na lei do Senhor, olhando para a nuvem, olhando para o céu, olhando para a vontade de Deus, porque a hora que você olha para cá, já é um buraco. É um buraco que você, olha, eu vim no culto, ai que palavra gostosa, ai me alinhei, não, eu vou viver desse jeito, na hora que você vê, você já esqueceu daqui do alinhamento. E
E como tudo isso eu estou falando, por quê, meus queridos? Eu creio de verdade que nós estamos por viver esse ano um tempo onde os buracos vão aumentar, onde os buracos e o deserto vai aumentar. E durante esse ano que passou, nós olhamos muito para aqui. A nossa esperança ruiu, entre aspas, porque a gente estava olhando, a igreja inclusive, orando para o céu, mas olhando para a terra. A gente orava para o céu, mas olhava para a terra. E se a gente como igreja continuar olhando para a terra, ou olhando para o deserto, a gente vai parar pelo caminho, porque no deserto tem problema, no deserto tem perigo, no deserto tem ameaça, no deserto tem calor, no deserto tem frio, no deserto tem tudo aquilo que pode acabar com uma vida. Mas para nós, para o povo de Deus, existe uma nuvem e uma coluna de fogo, que protege, que sustenta e que guia esse povo para um lugar de segurança, para um lugar de vitória, para um lugar de conquista. Porque nós não vivemos mediante aquilo que está aqui, palpável. E eu queria que nesse próximo ano, a gente pudesse tirar um pouco os nossos olhos, porque Jesus, Ele deixou muito claro. Eu queria que a gente pudesse olhar para o céu, meus queridos, porque nós não vamos nos alinhar se os nossos olhos só estiver voltado para o aqui e para o agora, se os nossos olhos só estiver voltado para a nossa família, e tem que estar olhando para a nossa família, mas estou falando sobre prioridade. Se os nossos olhares só estiver voltado para o trabalho, para a vida financeira, para a política, para a televisão, para a Netflix, para a festa, para aquilo que está acontecendo, meu querido, você vai perder a nuvem. A nuvem se movimentou, e eu quero dizer que a igreja tem perdido a nuvem. A igreja tem se movimentado de acordo com aquilo que ela tem achado, mas a igreja precisa voltar a olhar para a nuvem, olhar para o céu. Não, a igreja não dita o ritmo, a igreja não dita nada, a igreja apenas segue a nuvem. E não tem como seguir a nuvem se nós estivermos só olhando aqui. E ali, e o som, e aqui, e o computador, e a parede, e o prédio, e o pessoal, e tal ministério, e aquele trabalho, e aquela coisa, e isso, e aquilo, e o irmão. A hora que você ficar, depois de 2 meses, 1 mês se desgastando com tudo isso, a hora que você olhar para cima, cadê a nuvem? Você já perdeu. Por isso que você já brigou com o irmão, por isso que você já fez isso, por isso que você já está estressado, por isso que já não está dando certo aqui, não está dando certo na tua casa, porque a hora que você viu, você já, cadê o alinhamento? Já foi. Você quer estar alinhado com Deus, você precisa estar olhando para Ele, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A igreja precisa voltar os olhos para cima. Jesus, e não sei se alguém ainda duvida que nós estamos nos últimos tempos. Jesus em Lucas 21, capítulo 21, versículo 28, depois ele está falando sobre o tempo do fim. Ele fala: quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, ou tem outras versões, olhem para cima. Levantem a cabeça e olhem para cima, ergam os olhos, porque estará próxima a redenção de vocês. Olhar para cima. Colossenses 3, 1 e 2 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo,
Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque as coisas terrenas são passageiras. A gente tem ficado muito, os nossos pensamentos, eu falei, de verdade, esses dias eu preguei sobre orientando a igreja aqui antes da eleição. Orientei, pesquisei, vi, orientei, fiz a minha parte, mas ficava muito contaminado por pesquisar, por ver, porque é terrível você ficar com os olhos só aqui, você não aguenta. Eu me senti os 10 espias, olhando para os gigantes, para as muralhas, falando, não tem jeito. E daí, a hora que eu comecei a parar um pouquinho, comecei a me focar mais na palavra de Deus, olhando mais para a nuvem. Se você não olhar para a nuvem, sabe que esse próximo ano, você só vai ver gigante. Você só vai ver muralha, você só vai ver desgraça. E o problema disso é quando a gente só olha isso, a gente esquece das promessas, a gente esquece que nós temos um Senhor que está assentado num alto e sublime trono. Pessoas que foram transformadas, sabe por que nós precisamos, a igreja precisa olhar para cima? Eu quero falar duas situações, porque nós precisamos nos alinhar, e a maneira de se alinhar é se alinhar com o céu, com a vontade de Deus, e a maneira de se alinhar com o céu é olhar para cima, é olhar para o Senhor, é olhar para aquilo que Ele tem, é para a sua vontade. Isaías capítulo 6, o profeta Isaías, ele fala, se você ler do capítulo 1 até o capítulo 6, você vai ver Isaías desesperado com aquele povo. Esse povo só tem chaga podre, esse povo se desvia do Senhor, esse povo peca, tem pecado da cabeça até a ponta do pé. Esse povo, eu acho que ele estava vendo a gente, ele estava vendo o nosso tempo, ele era só caos, e ele buscava o Senhor, e tal, e daí, e a gente percebe, só que a gente vai perceber no capítulo 6, porque ele estava tão desesperado, porque a segurança dele, porque ele fala, no ano que morreu o rei Uzias era foi um rei poderoso, um rei que trouxe estabilidade, um rei que trouxe melhorias econômicas, melhorias políticas, foi um rei bacana, um rei que trouxe coisas boas para aquele povo, e principalmente para aquele profeta, não perseguia. Isaías tinha um relacionamento muito bom com aquele rei, inclusive alguns estudiosos falam que que Uzias era primo, Isaías tinha um parentesco com Uzias. Então para Isaías, olha que bom, para a igreja, que a gente não é perseguido, a gente, tem estabilidade financeira, tem tantas coisas boas, como é bom ter um Uzias no trono. Como é bom para a igreja ter um Uzias no trono. Mas quando Uzias morre, Isaías começa a ficar amargo, azedo, revoltado. Porque ele era profeta, mas ele começa a profetizar só contra o povo, contra o país, contra Israel. Isaías desalinhou um pouquinho, porque Uzias morreu. Ele olhava em volta, ele olhava só aqui, ele esqueceu que tinha uma nuvem acima, que era poderoso, infinitamente mais do que Uzias, até que ele entra no santuário, até que ele entra diante do Senhor, até que ele lembra, fala, peraí, eu sou igreja, eu sou menina dos olhos de Deus. Eu entro e ele olha para cima e ele fala, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor aqui. Ele viu o Senhor porque ele ficou aqui só olhando para o aqui e agora,
para a política, para os problemas, como que vai ser o ano que vem, o que eu estou passando, Não, no ano que morreu o rei Uzias, ele teve uma visão do Senhor num alto e sublime trono. Ele olhou para cima e viu que acima de toda a terra, acima de toda situação, acima de todas as circunstâncias, acima de todas as dificuldades, de todo pecado, de toda a complexidade, havia um Senhor assentado num alto e sublime trono, que acima de todos os tronos humanos havia um trono que era inabalável, que não se abalava, que continuava governando, que continuava realmente guiando, dirigindo e sustentando todas as coisas. O Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Isaías, o Deus do pastor Mário, do pastor Marinho, do pastor André, o Deus da PIB Pirajuí, que se você olhar para cima em 2023 e não se perder, continuar alinhado, você vai experimentar o que Isaías experimentou, porque do capítulo 6 em diante, ele se torna o maior profeta, ele se torna o profeta messiânico, o profeta que mais teve experiências com o Messias. 700 anos antes de vir Jesus, ele já tinha visão com Jesus. Ele já tinha experiência, porque ele já deixa de olhar só para o aqui e agora, sabe? Eu sinto que Deus permitiu uma pandemia para ver se o pessoal parava de olhar para cá e começasse a olhar para Ele, mas não, o pessoal, em vez de olhar para Ele, começou todo mundo a se esconder, ir para cá, começou todo mundo a ficar com medo, apavorado, e eu lembro que uma das primeiras palavras que eu preguei aqui na época da pandemia foi: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. A igreja perdeu a oportunidade de ver o Senhor na pandemia. Está vindo outra oportunidade aí em 2023, você vai querer ver o quê? Você vai querer olhar para cima e se alinhar com o Senhor? Ou você vai querer continuar se escondendo, se desesperando, xingando, brigando, indo para a internet, brigando com quem, está não sei o quê, brigando de política e não sei o quê? Ou você vai para o teu quarto começar a ter as experiências, você vai para a igreja, você vai entrar e começar a ver o Senhor e se alinhar com Ele e experimentar as vitórias que Deus tem para você, porque para Deus dar vitória, Ele não precisa de político, Ele não precisa de exército. Quando Ele entra para batalhar as nossas guerras, basta uma palavra, Ele envia um anjo e já dá a vitória e já traz a conquista para o seu povo. Basta nós estarmos alinhados com Ele. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. A gente fica, agora como que vai ser esses, não é um ano, são 4 anos, ou tantas coisas, não sei. Eu sei que para o meu Deus um dia, essa igreja, e aqui a gente está trabalhando em célula não sei quanto tempo, e aqui parece que, não sei. Eu sei que com o meu Deus eu salto muralhas, com o meu Deus, se eu estiver debaixo da nuvem, nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda. Mas eu preciso estar debaixo da nuvem, e para estar debaixo da nuvem, eu preciso estar olhando, atento para ela. Eu não posso, outra coisa, não basta só estar olhando, eu preciso segui-la. Porque tem muita gente que olha, mas na hora que ela se movimenta, eu prefiro não. Por quê? Porque hoje não dá, porque hoje eu estou cansado, porque hoje eu tenho um aniversário, porque hoje eu tenho coisas mais importantes. Da hora que você vai ver, quais são as coisas mais importantes? É algo que vai te proteger de tudo isso que está para vir? Não, mas é importante porque é meu primo, é minha prima, é não sei quem, Jesus veio falar: aquele que não deixar pai e mãe por mim não é digno de mim. Quero não é para vocês aqui, é para o pessoal que ficou em casa e que vai assistir daqui a pouco, porque eu vou compartilhar, porque eu compartilhei a do Natal. Por isso que tem casos e casos, e não sou eu que julgo, é o próprio Deus. Se eu for julgar, eu vou falhar, porque eu sou homem. Mas situações, meu pai e minha mãe, meu pai foi o primeiro a se converter da família dele, a mãe e o pai ficaram revoltados com a conversão dele,
E meu pai morava em Palmeira do Oeste. Os pais dele moravam aqui em Piratininga, a família morava aqui em Piratininga. E eles iam visitar uma vez, 2 vezes por ano, uma vez por ano. E como de pirraça, e eles iam para ficar um dia. Viajava 400 quilômetros para ir, 350 quilômetros para ir, 350 para voltar, para ficar um dia. Qual dia que eles escolhiam? O domingo. Para chegar, tipo assim, olha, nós viemos de longe, somos seus pais. Você vai deixar a igreja, né? Olha o que nós fizemos. Meu pai ficava lá com eles até a hora do culto. Vocês sabem meu compromisso com Deus. Daqui tal hora eu preciso ir para o culto. Se vocês quiserem, vocês são muito bem-vindos. Adoraria que vocês fossem comigo. Adoraria que vocês fossem. Ah, não pode, não sei o que, a gente vai ficar mais meia hora. Não, então, aquela hora a gente precisa ir para o culto. Faziam bico que todo mundo faz, ficava meio assim, falava, que falta de consideração. Passou um tempo, se converteram. Eles, a família inteira. Tem muita gente que fica pensando mais na família e já passaram-se 20 anos, 30 anos, a família não se converte. Por que será? Porque eu prefiro agradar quem não pode mudar a história, quem não pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, do que seguir uma nuvem, de que mostrar, falar, não, mas eu estou aqui, a nuvem está mudando, não, mas é importante isso para mim, não, mas nada é mais importante do que eu estar debaixo da nuvem. Eu quero esse ano me alinhar. Eu quero mostrar esse ano que nada é mais importante para mim do que estar debaixo da nuvem, porque eu quero sim, que todos os planos que Deus tem para mim, isso envolve casamento e família, porque tem gente que fala, eu falei domingo passado, pastor fala, não, a família é uma bênção de Deus, mas se estiver desalinhado, meu querido, daí tem gente que fica aí, fica lutando com o braço da carne. Você vai lutar a vida inteira e vai dar ruim. Se você se alinhar, não vai ser mais você lutando, é Deus lutando por você. Porque Ele tem uma promessa: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Ele fala que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acaso Ele falaria e não cumpriria? Não, meu querido. Como igreja, se nós quisermos viver tudo que Ele tem para nós vamos precisar falar, não, eu quero tal coisa, eu gosto de tal coisa. Não, Senhor, o que o Senhor quer? Qual é o mais importante? O que é a prioridade para o Senhor? E sabe que isso acontece? Transforma uma situação, como isso que a Nilva falou no começo. Quantas pessoas têm chegado no final do ano, a gente chega frustrado. Eu cheguei frustrado com algumas coisas, como eu falei, a gente chega frustrado. Mas quando nós nos alinhamos, parece que a frustração vai embora. E escuta o que eu estou falando, não é que as circunstâncias mudam, é que o fato da gente olhar para Deus, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu olho para os problemas, e vejo, meu Deus, e agora quem poderá me defender? Mas eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Monte significa problema. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele está falando, vem do Senhor que fez inclusive os montes. Vem de alguém que está acima dos montes, acima dos problemas. Eu olho um pouquinho mais além, eu olho para cima, e daí eu vejo que os montes não são tão grandes, porque o meu Deus é maior do que os meus problemas. Asaf, no capítulo 73 de Salmos, você vê também como Isaías, ele está lá, ele começa a falar, o Senhor é bom, com certeza o Senhor é bom para os que o amam. Mas daí ele começa, quanto a mim,
eu quase me desviei, os meus pés quase escorregaram. Ele está falando, eu quase me desviei do caminho do Senhor, da presença. Por quê? Eu comecei a olhar as circunstâncias e comecei a ver uma turma que não tinha compromisso com Deus, que não estava nem aí, não buscava o Senhor em primeiro lugar, aliás, nem tinha compromisso, eu olhei o pessoal que gostava de farra, de festa, de bagunça, que não ia na igreja, que não estava nem aí, mas parece que tudo dava certo para eles prosperavam financeiramente, eles tinham carrão, eles moravam em casa boa, eles parece que não ficavam doentes, eu ficava doente, eu fico doente, eu tenho problema, eu não consigo entender isso daí. Ele fala assim, por conta de tudo isso, eu comecei a ficar desesperado, e por conta disso eu quase me desviei. Eles falam e todo mundo aplaude. Eu estou cansado de ver injustiça, quanta injustiça. Daí você pode ler, esse salmo é maravilhoso, 73. Daí ele fala, até que eu entrei no santuário do Senhor. Esse até que entrei no santuário, até que entrei na presença do Senhor. Até que os meus olhos viram o Rei. Até que eu olhei para o alto. Daí mudou tudo. Daí o Senhor começou a me mostrar. Daí eu comecei a ter a revelação, eu comecei a perceber que isso tudo não passa de fumaça, que isso daí é passageiro, que a gente fica olhando para isso, mas na verdade é coisa passageira, que o Senhor vai dando corda para eles. O Senhor vai dando cordas e, quanto eles menos esperam, o Senhor dá uma puxada, o Senhor puxa o tapete deles e eles escorregam, o piso deles é escorregadio, e a gente vê quantas pessoas que curtem, aproveitam a vida, chega no final, não tem, está lá, está sozinho, está lá sem satisfação, está lá desesperado. A gente vê numa reportagem, um cara que aprontou todas, aí o maior estelionatário do Brasil, que virou filme, virou documentário, enganou meio mundo, e o cara agora dá palestra, o cara é um gênio, o cara é um psicopata, mas agora aproveitou, curtiu e agora está ganhando dinheiro, depois cumpriu 12 anos de prisão, e agora está ganhando dinheiro, ensinando persuasão, lá vai em todos os programas e fica lá, está sendo ovacionado. Mas ele falou um negócio que eu falei assim, está faltando experimentar Jesus, a graça, porque ele falou assim, olha, eu sei que tudo isso que eu fiz, não acho, eu estou pagando a prestação, e um dia eu vou pagar tudo, eu sei que falta, e daí pergunta, mas por que você fazia, é uma coisa, faz hoje, faz amanhã, não tem satisfação. Agora quem olha para o Senhor, daí Asaf fala assim, bom é esperar no Senhor, Ele tem uma mudança. Se você pegar o cara que está escrevendo o começo do salmo e o final, você fala, é outro cara. Não é outro cara, é o mesmo. A diferença é que ele se alinhou, porque no começo ele estava olhando para as circunstâncias, para as pessoas, para os problemas, para as políticas, para a doença, para as perdas, a falta, as dificuldades, e ele estava amargurado, ele estava se desviando, ele estava falando, não compensa eu servir o Senhor, ele estava assim, de repente, quando ele olha para cima, eu tenho que ir para a nuvem, bom é estar aqui, aqui é o lugar de segurança, não, esses caras estão tudo perdidos, Deus, obrigado, eu não quero sair, a pergunta que eu faço, as circunstâncias mudaram? Não. O que mudou? Ele se alinhou, porque ele olhou para cima, ele foi para baixo da nuvem. Eu quero dizer que 2023, você quer viver um 2023 independente de todas as circunstâncias, você pode viver um 2023 abençoado, cheio da presença, da bênção de Deus, guardado, você pode ter vitória, você pode ser próspero, não, mas a parte econômica, você não depende de nada disso, você depende do Senhor, do teu Deus, de todas as coisas, o que você precisa ver, porque se você parar de
você precisa olhar para cima e falar: Deus, eu quero ir para a nuvem. E para ir para a nuvem eu quero olhar para cima. Eu preciso olhar para cima. E olhando para cima, eu vou estar recebendo tudo aquilo. E 2023, eu não tenho dúvida. Aqui está. Luiz Guilherme, vale a pena confiar no profeta? Falei, um dia eu quero chamar o Luiz Guilherme aqui e alguns outros para testemunhar algumas conversas que a gente teve. E que eu trago palavra, não é palavra de conhecimento, não, palavra da palavra de Deus, vale a pena. A palavra de Deus fala: crede nos seus profetas e prosperareis, crede no Senhor e prosperareis, crede nos seus profetas e prosperareis. Eu quero uma palavra para você: se você olhar mais para cima, ir para baixo da nuvem, se alinhar com o Senhor, independente de como vai ser o ano 2023, eu quero profetizar e declarar: vai ser o melhor ano da sua vida. Você crê nisso? Então se coloque em pé.